Bom, a gente está com esse factual grande aqui na cidade de São Paulo, né? Pertinho da gente aqui do aeroporto Campo de Marte, com essa queda de avião, né? Enfim, algumas informações ainda sendo checadas, mas tem essa interdição aqui na rodovia, CENIPA chegando. Não tem como não lembrar também daquela queda do avião aqui em Ubatuba, no litoral também de São Paulo, no comecinho do ano, que explodiu na Praia do Cruzeiro. O piloto morreu e aí a gente viu passageiros sendo retirados, né, da aeronave ali pelos próprios moradores que estavam passando por ali. Aqui a ocorrência foi muito mais rapidamente atendida pelo Corpo de Bombeiros, né, no meio da capital paulista. E aí tem esse saldo, infelizmente, de 2 mortes, de 2 corpos que já foram retirados. Mas aí em política tem bastante coisa acontecendo. Ontem a gente viu o presidente Lula falando sobre preço de alimentos, né? Meio que colocando no colo do consumidor um pouco dessa responsabilidade pelo preço alto, apontando ali para alguns envolvidos na teoria, né? Desse preço alto que o consumidor tem encontrado nos mercados, como o Banco Central, aumento de exportações. Enfim, tem agenda hoje também na Bahia, né? Pois eu queria só pedir licença para você, Carol, para falar também um pouquinho sobre o acidente em São Paulo, por 2 questões. Primeiro, bem rapidamente, porque se a gente pegar a história de acidentes aéreos, quando você tem um grande acidente, você tem, depois dele, vários acidentes, um atrás do outro. É uma coincidência, né? Todo mundo sabe que eu não sou mística, não tenho nada a ver com misticismo, etc., crenças, mas é uma curiosidade isso. Cai um avião grande, aí depois cai outro, aí começa uma sequência de quedas de avião, como a gente tem visto desde o final do ano passado. A segunda questão, bem rapidinho, é que meu marido foi ontem para São Paulo, naquela chuvarada de São Paulo, que vocês estão acompanhando muito melhor do que eu, claro, né? Mas o aeroporto de Congonhas estava, enfim, muito molhada, a pista muito molhada. O avião teve que fazer várias voltas em torno de Congonhas, aí tentou pousar, quando estava bem próximo da pista, teve que arremeter, enfim, aí ficou mais tempo sobrevoando, porque o clima estava muito ruim, né? Muito bem. Eliane, eu vou pedir só uma licencinha para você já vai comentar esse assunto aqui, relativa aí que a Carol abordou, do presidente Lula pedindo para as pessoas comprarem produtos mais baratos, quase é um boicote, né? Ele não usou essa palavra, mas a gente vai atualizar as informações desse acidente. Vamos lá para o local do acidente com a repórter Renata Cafardo. Renata, bom dia, o que você observa por aí na Avenida Marquês de São Vicente? Bom dia, Raíssa, bom dia, Eliane. Olha, a gente chegou aqui já faz um pouco mais de 40 minutos aqui na Avenida Marquês de São Vicente, bem ali naquela pracinha, para os ouvintes que conhecem, aqui na frente do Parque Jardim das Perdizes, aquele condomínio grande de prédio, muito perto aí da nossa sede do Estadão também, né, da Rádio Eldorado, onde esse avião acabou caindo. A gente vê aqui alguns... Não tem destroços, nada disso, mas o que a gente consegue acompanhar é querosene no solo, tem também umas árvores que foram atingidas pela essa talvez tentativa de pouso na avenida, não se sabe se foi uma queda ou uma tentativa de pouso, e o avião acabou batendo um pouco mais para frente dessa praça que eu mencionei, onde tem essa praça é no entroncamento da Avenida Nicolau Boer e a Marquês de São Vicente, e ali caiu cerca de um quarteirão para frente, onde tem um ponto de ônibus, atingindo esse ônibus, mas felizmente só tem 6 pessoas, com ferimentos leves, que estavam dentro do ônibus, conseguiram sair, só com contusões, segundo o capitão do Corpo de Bombeiros falou pra gente, e infelizmente 2 pessoas que estavam na aeronave morreram. Os corpos ainda estão no local, estão carbonizados. O trabalho do CENIPA já começou aqui, porque o Corpo de Bombeiros disse que a área não tem riscos mais para explosões. Os feridos também foram levados já ao hospital. E a gente continua acompanhando aqui
tem uma movimentação muito grande, a avenida, toda essa região está interditada, não é possível chegar perto desse avião. O que a gente consegue ver, como eu já disse, é esse rastro de querosene e árvores, postes e fiação destruídas aqui na Avenida Marquês de São Vicente, que é uma avenida grande, central aqui em São Paulo, muito próxima do CT do São Paulo, do CT do Palmeiras, do Allianz Parque, né, do próprio estádio do Palmeiras, para os ouvintes que não conhecem muito aqui a região. Para chegar aí, Renata, foi difícil? Está tudo interditado mesmo? Como é que está o trânsito? Interditado, na verdade, Carol, é só a Avenida Marquês de São Vicente. As pontes aqui, né, os viadutos, que a gente tem esse viaduto, o Antártica está liberado, né? O outro viaduto Pompeia também está liberado. A ponte Júlio Mesquita está liberada ali no sentido Zona Norte também, mas não no sentido, eu estou tentando olhar aqui se ela está liberada no sentido aqui de Perdizes, acho que ela está interditada, mas no sentido Zona Norte ela tá aberta. Uhum. Então a interdição é na a avenida toda, Marquês de São Vicente, aqui a partir desse ponto onde fica esse condomínio grande, o condomínio Jardim das Perdizes, que a avenida está interditada. Detalhou bem, tem esse condomínio que chama muita atenção e tem outros prédios aí no entorno, tem muitos galpões, prédios, né? Tem muita empresa aí, o estúdio Maurício Souza fica aí nas proximidades também, né, Renata? Tem a TV Cultura, né? TV O próprio prédio do Estadão é muito próximo daqui, a gente está do outro lado dessa ponte, né? E esse condomínio que eu estou dizendo, eu chamei a atenção porque ele tem aqui mais de 10 prédios, né? Tem condomínio, acho que até 20 prédios, são muitos prédios, é um condomínio muito grande mesmo, com prédios comerciais e prédios residenciais. E esse avião caiu muito perto do condomínio, assim, do outro lado da rua do condomínio, literalmente. Mas felizmente acabou atingindo apenas aqui a rua, com infelizmente 2 mortes e 6 feridos, a gente confirma agora, a partir da informação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. E CENIPA já está por aí para fazer a análise desses destroços? Já está aqui, já foi liberado para o CENIPA, segundo informação também do Corpo de Bombeiros, porque a área não tem mais risco de explosão. O que eles disseram que o fogo foi rápido, coisa de 5, 10 minutos e não tão intenso a ponto de queimar o ônibus, né, que foi atingido. Essas pessoas é como se ele tivesse batido no ônibus e não explodido o ônibus, então as pessoas conseguiram sair do ônibus só com algumas contusões. E o sexto, né, são 5 pessoas que estavam no ônibus, e o sexto ferido era um motociclista que se assustou, acabou caindo da motocicleta, mas também com ferimentos leves. Muito bem. Eliane, alguma pergunta para Renata? Oi, Renata. Como é que estava o tempo na hora do acidente? O tempo estava fechado, as condições climáticas estavam ruins ou isso não é um dos fatores do acidente? O céu está azul, sem nenhuma nuvem do céu aqui. Ele está um dia maravilhoso em São Paulo. Não tem nenhuma nuvem. Nem eu olho para cima e não vejo nenhuma nuvem. Só o sol rachando aqui na nossa cabeça. Muito bem, Renata Cafardo vai seguir acompanhando. Mais alguma dúvida com a Renata, Eli? Não, eu achei interessante, né? Primeiro, é um prazer ter a Renata aqui com a gente. Renata, querida amiga Renata, brilhante jornalista de educação. Mas, Renata, interessante. Eu moro aqui pertinho, Eliane, então eu vim muito rápido, porque eu moro do outro lado da ponte. Então eu vim muito rápido para fazer um trabalho jornalístico aqui. Isso é jornalismo, é uma repórter de educação, comentarista de educação, mas quando tem um acidente, corre lá e está na linha de frente. Mas, Renata, impressionante como o avião cai, né, explode, os 2 passageiros, que se sabe até agora, estão carbonizados, os corpos, e as pessoas do ônibus saem inteirinhas. É impressionante isso. Não deu para conversar com nenhuma dessas pessoas ainda para saber como é que foi o susto, como é que foi o momento do acidente, né? Elas não estão aqui. Pelo que a gente sabe, elas foram levadas aos hospitais aqui da região. Eu conversei só com uma testemunha, que é uma pessoa que estava passando de carro aqui e viu o avião passando, meio que se assustou, falou: o que é isso? Como se fosse uma bola de fogo passando, e ele estava bem parado aqui no farol da Avenida Pompeia, a Avenida Pompeia que vem aqui desse viaduto que eu falei, que nós estamos no fim, né, dessa pracinha. Então, para quem conhece aqui São Paulo, tem a Avenida Pompeia, que desemboca num viaduto que chega nessa pracinha onde o avião caiu. Ele estava no farol da Avenida Pompeia e viu, mas mal conseguiu identificar que era um avião. Ele viu algo
como se fosse uma explosão passando e indo em direção à Avenida Marquês de São Vicente. Ele acabou caindo, né, de verdade, um pouco mais para frente, um lugar que a gente obviamente não consegue chegar, porque está aqui interditado. E o que a gente sabe é que ele não explodiu o ônibus, né? Na verdade, ele bateu, como se tivesse mesmo batido no ônibus, e por isso essas pessoas do ônibus conseguiram se salvar. Quem estava no ponto de ônibus, algumas pessoas também estavam no ponto de ônibus e outras dentro do ônibus. Bem, Renata, se ele explodiu no ar, isso indica um problema técnico, né? Não, acho que ele não sei se ele explodiu no ar, acho que a gente não pode confirmar isso. Ele ainda, obviamente, se ele Mas se ele estava com fogo, se ele desceu já pegando fogo, se ele desceu já nessa circunstância, é porque indica um problema técnico. Se a testemunha disse que viu uma bola de fogo caindo, não conseguiu nem identificar o que era, ele não foi um problema de pilotagem ou de... tudo indica que o avião teve um problema, não é isso? A gente não consegue afirmar. Outra informação que eu ainda não dei para vocês, que eu acabei me esquecendo, foi que, segundo o Corpo de Bombeiros, esse avião estava indo para Porto Alegre. Saiu do Campo de Marte, que é o aeroporto aqui em São Paulo, na Zona Norte, e estava indo para Porto Alegre, só com 2 pessoas. As 2 vítimas fatais seriam o piloto e um passageiro. Boa. Não, e tem uma outra história, né? Eu e o Heisen já cobrimos muito trânsito aqui na cidade de São Paulo e tal. E há, nessa conversa com os pilotos... Helicóptero, né? Não, de avião. E, por exemplo, quando há um pouso de emergência, eu já tive que fazer por exemplo, no estacionamento do Shopping Aricanduva. Eu já fiz também. O piloto começa a dar alguma coisa, que seja pelo trânsito, o helicóptero não está ali 100%, ele procura um lugar para pousar que não vá causar muito problema, ou o menos problema possível. Isso foi dito aqui, viu, Carol? Né, porque... Pelas impressões, parece que ele teria desviado ali da Marginal Tietê, Exato. Que é muito pertinho, e vindo para cá. Porque aí é uma avenida que é ampla também, né? Tem um canteiro ali de árvores que você mencionou dessa praça, e pode ter sido a saída que ele encontrou ali rapidamente para tentar fazer esse pouso de emergência. Se parou um farol ali, ele tem um espaço de tempo para tentar pousar. Então, essas coisas agora acho que vão ser mais esclarecidas com essa perícia do CENIPA que está para começar aí, né? Exatamente. Acabou de entrar aqui um carro do IML, da Polícia Científica, a gente viu, não sei se para retirar os corpos que estão carbonizados, porque eles ainda estão ali. A gente sabe que as vítimas feridas foram já enviadas para os hospitais da região. Bem. Renata Cafati, sempre a gente está acostumado a ouvir, a falar de educação aqui com muita competência, né? Também demonstra isso para cobrir outras áreas, porque a reportagem está no sangue. Infelizmente com histórias tristes, mas também ao longo do dia vão surgir histórias de gente que nasceu de novo e outras coisas mais que a gente sempre vê depois de tragédias desse tipo. Renata, obrigado, bom trabalho. Até uma próxima. Obrigada a vocês. A gente volta a conversar aqui com a Eliane Cantanhede de Brasília, mas de olho nesse acidente grave que aconteceu aqui na Avenida Marquês de São Vicente com a queda de um avião e 2 pessoas que morreram por conta desse acidente. A gente vai colocar aqui na linha, Eliane, o Everton Oliveira, o coordenador de produção multimídia aqui do Estadão, o Tom, que mora aqui perto, mora aqui na Zona Norte da capital paulista e conseguiu ver o momento da queda da aeronave. Tom, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Heisen. Bom dia, Eliane. Eu estava no posto ao lado do jornal, né, abastecendo o carro, e na hora que o avião passou pela gente ali, a gente tomou um susto, né, que foi um barulho meio alto para um avião naquela direção ali. Eu falei para a mulher, nossa, tem alguma coisa de errado, né? A moça que estava me atendendo, eu falei, tem alguma coisa de errado, esse avião está caindo. E o avião passou ali numa direção bem diferente do que ele costuma fazer, né? Que ele passa até em cima do meu prédio, que eu moro aqui no Limão, geralmente quando ele está subindo. E aí ele estava numa direção meio que indo de lateral, descendo, né? Que não é comum ali próximo à Marginal. Eu acho que ele tentou evitar a Marginal Tietê, que essa hora é um movimento de muito... a hora de muito movimento, né, de trânsito, e foi naquela direção ali desse condomínio que a Renata até falou, né, que é um condomínio que tem prédios comerciais, residenciais, e, enfim, aí eu só vi a imagem até que cheguei a gravar um pouco dessas imagens
da fumaça subindo, né? Mas não Mas a ele fumaça... não estava pegando... ele não estava pegando fogo na hora da queda. Não estava pegando fogo na hora da queda. Ele estava normal assim, né? O que não estava normal era essa questão dele estar descendo nessa região, mas ele não estava pegando fogo. E nem explosão também? Não houve explosão? Ou... Não houve explosão. Eu, como estava próximo, né, da região onde caiu, mas eu não escutei barulho de nada, assim, né? Eu acho que na hora que estava ali, a gente escutou o barulho do avião, estava muito baixo, parecia até quando a gente escuta avião militar, né, que passa muito próximo de casa, quando eles estão fazendo algum tipo de treinamento, a gente assusta ali e tal, né? Então parecia um barulho de avião militar. Eu falei, nossa, mas não é um avião militar, é um avião desses de pequeno porte, né? E eu achei muito estranho, por isso que eu fiquei acompanhando ali. Na sequência subiu a fumaça. E ele estava bem inclinado, né, Tom? Oi, Tom. Tom e eu temos uma longa história, né, na pandemia, né, Tom? Nossa, é verdade. Muitas coberturas. Mas como é que você descreve, você consegue lembrar se o avião estava muito rápido, se ele estava de banda, assim, se ele estava inclinado? Ele estava começando a lateralizar ali, né, como se estivesse fazendo uma curva para a esquerda, né? A região da Marginal, né, para quem não conhece, é uma região que está mais ou menos no sentido do Campo de Marte. Eles costumam ir na direção da Marginal, ali meio que reto, né? E aí esse estava indo para a esquerda, né, numa direção que não é muito comum para os aviões que ou estão subindo ou estão descendo no Campo de Marte. E ele estava indo nessa direção à esquerda, que eu achei bem estranho, e virando à esquerda, né, meio lateralizado, ali, meio inclinado. Não estava descendo assim de bico nem nada, mas ele estava descendo... parecia que estava pousando mesmo, né? Tipo, vou pousar, mas estava meio lateralizado, que não é comum também, na minha visão. A gente está, para situar aqui, a gente está do lado de cá, né? Da margem direita, vamos dizer assim, aqui do rio. Margem externa, né? O prédio do Estadão mesmo. Se ele estava indo para Porto Alegre, então o caminho natural, não estou fazendo caminho de trânsito, não é isso, mas só pegar o sul é para esse lado do rio que a gente está. Né, para a margem interna. Então ele foi para o outro lado. Ele acabou indo para o outro lado, né? Sim, ele estava indo para outra direção, que eu achei bem estranho na hora que eu vi o avião passando em cima do posto. Não, e eu fiquei imaginando, Tom, porque você num posto de gasolina e passa um avião assim tão baixinho, ai que medo, o que você sentiu na hora? E de manhã, né, tinha acabado de levar as crianças na escola, né, então a gente fica ali assustado porque é um posto de gasolina, né, foi um sentimento bem... estranho ali, foi uma preocupação até de todo mundo que estava no posto ali, todo mundo meio que olhou assim assustado, né, e todo mundo teve a mesma reação de perplexidade ali da altura que o avião estava, e coisa de menos de um minuto depois que ele passou em cima do posto, ele caiu, porque é muito próximo, né. Então passa ali aquela sensação de, nossa, poderia ter sido aqui, né. Puxa, menos de um minuto? Nossa! Não, foi muito rápido. Foi uma coisa assim, tipo, ele passou, eu falei, esse avião vai cair, eu terminei de pagar, e aí quando eu andei um pouquinho para frente, enfim, já estava subindo a fumaça do avião já. Muito bem, relato aqui do Everton Oliveira, que é o coordenador de produção multimídia aqui do Estadão, da TV Estadão, que estava pertinho como testemunha, trazendo seu relato rico aqui ao Jornal Dourado também. Tom, obrigada, viu? Obrigado, Carol. Valeu, Raíssen. Tchau, Eliane. Tchau, obrigada, Tom. Bom, o noticiário factual se impôs hoje, né, Eliane? A gente está acompanhando aqui pertinho esse grave acidente, mas para dar um panorama aí de Brasília... como a gente puxou aqui no comecinho, o presidente Lula ontem dando essas entrevistas, né, para rádios baianas, hoje está lá em território baiano também para algumas agendas, acabou
acreditando o preço dos alimentos, a alta do dólar, a uma arapuca do Banco Central, o aumento das exportações, quase sugerindo esse boicote aos alimentos caros e jogando no colo dos consumidores uma culpa pela inflação e dando munição para a oposição. Essa manobra aí, né, que parece que está sendo articulada pela nova Secretaria de Comunicação ali, para estar mais próximo do brasileiro, né, para falar mais e melhorar a popularidade do presidente, está saindo meio torta? Pois é, o presidente Lula queimou a largada, né? Porque ontem foi a primeira viagem dessa sequência de viagens pelo Brasil que o presidente vai fazer. É aquela história, depois que o Sidônio Palmeira assumiu a Secretaria de Comunicação, né, para melhorar a comunicação do governo, para melhorar a popularidade do Lula e, aliás, preparar o Lula e o governo para as eleições presidenciais do ano que vem, né? Toda hora tem uma ideia. E a ideia agora, depois que o Lula se recuperou totalmente ali da cirurgia, do tombo, das cirurgias, dos procedimentos e tal na cabeça, a ideia é uma agenda de viagens, 2 viagens por semana pelo país, com o seguinte detalhe: não é Lula e Janja que vão viajar pelo país, mas já no primeiro dia de viagem, Lula vai ao Rio de Janeiro num bate-volta e dá uma entrevista de véspera para as emissoras de rádio da Bahia, onde ele está hoje, ele está a caminho hoje, né? E ele falou tanta bobagem, é assim, impressionante. O presidente Lula, por exemplo, atribuiu a alta do dólar ao Banco Central Juros, né? Disse que o Roberto Campos Neto, que nem mais presidente do Banco Central é o culpado de tudo e deixou uma, aspas, arapuca que é difícil de sair dela. E também recomendou como, no caso daí da inflação de alimentos, aliás, ele disse que a inflação está razoavelmente controlada, mas ele sugeriu o seguinte: olha, quando você for para o supermercado e o produto estiver caro, não compra. Tá bom, então a dona de casa, o dono de casa vão para o supermercado, tem lá o café com preço altíssimo, não compra. O arroz com preço altíssimo, não compra. O feijão com preço altíssimo, não compra. O açúcar, lá. E aí chega em casa e vai comer o quê? Né? Eu me lembrou muito Jair Bolsonaro na crise de energia, sugerindo combater a crise com o seguinte: olha, você, cidadão e cidadã, simplesmente, que tal tomar banho frio, né? E segundo, se você mora num prédio, em vez de pegar elevador, que tal subir a escada, né? Então tá bom, você mora no 20º andar e sobe de escada. É bom a beça para ficar magrinho, né? Malhado, comer pouco também, emagrece, fica magrinho. Mas olha, não tem graça nenhuma uma história dessas, né? É você tratar questões graves de maneira rasteira e de você tentar soluções simplistas para problemas complexos. E o negócio é o seguinte: o Lula ainda não desencarnou do Roberto Campos Neto como o saco de pancadas, como o bode expiatório de erros que são do governo, né? Por que o Banco Central aumenta juros? E, aliás, o Roberto Campos Neto saiu e os juros continuaram aumentando pelo Banco Central, né? Com um amigão do Lula, o Gabriel Galípolo, na presidência. Porque os juros aumentam quando a inflação está alta e quando o governo sinaliza que é incapaz ou desinteressado em controlar as contas públicas e manter um equilíbrio fiscal que é saudável em qualquer economia do mundo. Então, Lula queimou essa largada, né? O que era para ser manchete positiva virou manchete negativa.